Hoje no 120º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: sede cheios ou repletos com o Espírito. Efésios, capítulo de número 5, o versículo é o de número 18. Eu quero fazer esta leitura com vocês. Diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, em o qual há contenda, ou vida desenfreada, ou vida descontrolada, mas sede cheios, ou sede repletos, ou como nessa tradução, enchei-vos com o Espírito. Obrigado por seu assento. Andar como filhos da luz, rigorosamente, em conformidade com o modo de vida de Cristo, revelado nas Sagradas Escrituras. Andar como sábios, aproveitando ao máximo as oportunidades que Deus nos dá nesta vida, compreendendo e chegando ao entendimento da vontade do Senhor, e não se intoxicar com as coisas desta vida, somente sendo continuamente cheio e totalmente controlado pelo Espírito Santo. Aqui nós vamos abordar esse texto nessas duas orações, ou nessas duas partes. E não vos embriaguei-vos com vinho em que é contenda, segunda parte, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o Espírito é o Espírito Santo de Deus, no caso. Vamos lá, não vos embriagueis. A palavra grega aqui, embriagueis, é methisko, que significa embriagar, ficar bêbado, intoxicar, que é sofrer o efeito de substâncias tóxicas. A embriaguez é pecado, não se esqueça disso. A embriaguez é pecado e tira uma pessoa do reino de Deus, ou seja, a pessoa perde a salvação por causa desse pecado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,10, os bêbados não herdarão o reino de Deus, claramente assim. Como começa o vício, a embriaguez? Como começa? Começa com um gole na bebida alcoólica, é a porta de entrada para se dar o vício. Por isso, é descartado, até mesmo como alguns atualmente dizem, beber moderadamente. Biblicamente, não há posição para isso. Não há posição nem para se beber comedido ou moderadamente. Deus, veementemente, na sua palavra, proíbe o consumo de bebida alcoólica, em qualquer quantidade que seja. E a prova disso está em Provérbios, que eu quero ler, capítulo 23, versículo 31 e 32. Olha o que o texto diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Vermelho aqui é alcoólico, tá bom? Quando ele está fermentado. Quando resplandece no copo e secou suavemente. Versículo 32. No seu fim, morderá como a cobra. Então a Bíblia, olha só o que a Bíblia está dizendo, que a bebida alcoólica é como uma serpente, venenosa. Então pega isso aqui e não esqueça mais. A proibição arma a pessoa contra o vício, ao cortar a tentação pela raiz. Então não olhes, não observe, não coloca a sua atenção em qualquer bebida alcoólica que seja. A bebida alcoólica destrói uma pessoa, assim como a cobra envenena uma pessoa. Os efeitos do álcool, da embriaguez, são carnais, demoníacos e destruidores. Os efeitos desastrosos da embriaguez na vida espiritual, na família e na sociedade, pode ser visto na história de Noé, o capítulo 9 de Gênesis, versículo 20 ao 25, eu vou resumir, mas eu vou ler o texto. Você sabe que depois do dilúvio, Noé, ele foi e plantou uma vinha. E o texto diz que ele colheu a vinha e acabou deixando fermentar o suco da uva. E ali virou uma bebida alcoólica. E ele manguaçou. Tomou todas mesmo. Ele ficou embriagado. O texto diz que ele se descobriu, mostrou as suas vergonhas. Um dos seus filhos, chamado Cã, foi e saiu espalhando aquela vergonha. Mas os seus outros dois irmãos
irmão Sem e Jafé de costas, pegou um pano e foi lá e cobriu a vergonha de seu pai. E ali naquele momento, daquela embriaguez, quando o Noé sarou daquela embriaguez, o texto diz que ele olhou para o filho de Cã, ou seja, o seu neto, e falou: maldito seja Canaã, que era o filho de Cã, o neto de Noé. Então, veja só que história terrível aqui, que fala sobre o desastre, os efeitos desastrosos do vinho. Nós vamos tirar lições sobre isso, na vida espiritual, na vida familiar, em uma sociedade. Então vamos tirar algumas lições desse texto que eu acredito que seja de grande relevância. Primeiro, aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 20, olha só: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Então veja, esse plantar uma vinha significa o quê? O Noé, ele está abrindo uma empresa. E qual é a empresa dele? É vinicultor. Então ele está abrindo uma empresa, ele é agricultor. Ele é agricultor. Então aqui representa a empresa de Noé. Porque perceba, depois do dilúvio, agora ele tem que arrumar um emprego. E qual foi o emprego que ele fez? Vai abrir uma empresa. Vai trabalhar na agricultura e vai produzir o vinho. Tá certo? Essa era a questão. Então veja, a vinha representa a empresa de Noé, pois ele agora é lavrador. A vinha que ele plantou o derrubou. Veja, a mesma vinha que ele plantou derrubou ele. Ou seja, ele deixou ser dominado pelo seu trabalho, sua empresa, que o afastou da vida de pureza e devoção a Deus. Como lemos em Provérbios, a embriaguez é visto como uma serpente. Veja só, neste texto vemos a serpente entrando na vida de Noé em forma de bebida alcoólica. Se não vigiarmos, nossas próprias ocupações nos afastam de Deus. O trabalho é coisa de Deus ou não? É. Mas se nós se embriagarmos com ele, vira uma serpente e nos pica. E nos afasta da pureza e da vida de santidade para com Deus. Então, eu tiro lições aqui tremendas. Deixa eu aplicar aqui mais um pouco a fundo. O que vem de Deus não me tira de Deus. Vou repetir porque alguém não entendeu. O que vem de Deus não me tira da presença de Deus. Se você está se ocupando em algo que está te afastando de Deus, é melhor você parar com isso. Porque é melhor você ficar sem isso que você está ocupado do que ficar sem Deus. Tem uma pessoa que você não pode ficar sem. É sem a presença do Deus vivo e todo-poderoso. Tem alguma coisa te afastando da comunhão, da santidade? Se isso está te afastando, é bom você rever algumas coisas. Perceba, espiritualmente Noé ficou descontrolado e se entregou à vergonha do pecado, conforme nós vemos aí, versículo 21, olha só. E bebeu do vinho e bebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Então, espiritualmente, Noé ele ficou descontrolado, ele perde o controle e se entregou à vergonha do pecado. A nudez aqui fala do pecado, tá bom? Familiarmente, olha o que o vinho causou. Causou mal espiritual, também causou embriaguez, causou aqui, familiarmente. O seu filho Cã o desonrou e o expôs à vergonha da família. O filho dele chegou e saiu colocando a vergonha da casa dele. Que coisa mais feia. Versículo 22, olha só. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos afora. Versículo 23, pode colocar. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, para não ver a vergonha do pai, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Veja só que coisa maravilhosa isso aqui desses dois. Veja, esses dois filhos defenderam a honra do seu pai, mas Cã, ele desonrou o seu pai. Porque se você ler o Salmo 127:5, a Bíblia diz que os filhos são defensores do caráter de seus pais. Agora veja que coisa horrível,
familiarmente o que a embriaguez trouxe, a bebida alcoólica trouxe para aquela casa, e Deus já está me revelando os negócios aqui, eu não vou nem segurar. Você que tem garrafa de cachaça dentro da tua casa, você vai jogar fora hoje aquela porcaria. Não, mas aquele vinho é importado. Ah, é? Mas aquilo lá é um ponto de ligação que Satanás está usando para trazer má influência para dentro da tua casa. Hoje você vai pegar toda essa porcaria e vai jogar fora, e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Socialmente, olha o efeito da bebida alcoólica. Socialmente trouxe maldição para uma geração. Trouxe maldição, por quê? Versículo 25, olha só. E disse Noé: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. Canaã é filho de Cã, aquele que envergonhou seu pai. Ô irmão, escute isso aqui. Uma geração foi amaldiçoada por causa da bebida alcoólica. Olha o que é a cachaça, a bebida alcoólica, o vinho fermentado. Olha o que ele traz para a sociedade: maldição. Uma outra lição que eu aprendo aqui, eu acredito que uma boa parte, acho que 90% ou 99% dos irmãos que estão aqui já pecaram nisso, eu me incluo nesse meio, proferindo palavras de maldição dentro da sua própria casa. Noé fez isso, ele amaldiçoou dentro da própria casa. Olha só que coisa. Não profira palavras de maldição, não profira palavras que ferem verdadeiramente, que machucam, não profiram palavras que não venham a ser para edificação. E geralmente, por causa do calor, da ira que vem, por causa dos problemas acontecendo ali, as coisas, aí vem aqui, você solta, mas Deus vai dar controle disso hoje, porque da tua boca vai sair palavras de edificação, vai sair palavras que levantam. Não diga porcaria, miséria, me perdoa a palavra que eu vou usar, merda, não fica usando essas coisas, não, essas coisas não provém, não é bom, aleluia. Aleluia, Deus está trocando as palavras ruins dos lábios e colocando palavras: tu és uma bênção, tu és... Eita, meu Deus. Glória a Deus. Então não vos embriagueis com vinho. Vinho é oinos, que é bebida resultante da fermentação alcoólica. Escute isso. Provérbios 20, verso 1 está escrito: o vinho é escarnecedor. O que é escarnecedor? É alguém que zomba e despreza de Deus. E a bebida forte é alvoroçadora. O que é alvoroçadora? É tumultuar, ser perturbado. Logo, a bebida traz perturbação e tumulto. E a Bíblia diz que todo aquele que neles errar nunca será sábio. Ou seja, a pessoa que cai aí no erro de beber vinho, beber bebida forte, no caso aí, que pode ser chamada assim, bebida alcoólica, não sabe agir de modo certo, ele se torna um tolo. A bebida torna um homem tolo. Que coisa, não? Olha só, a bebida alcoólica é para os tolos e os covardes. Eu vou repetir isso aqui. A bebida alcoólica é para os tolos e para os covardes. Você pode ver isso em Oséias 4:11, que diz: o vinho tira a inteligência. Olha só. A cachaça tira a inteligência do ser humano. O que é inteligência? A capacidade de compreender e resolver problemas e conflitos e de adaptar-se às novas situações. Por exemplo, o que é adaptar-se a novas situações? Graças a Deus passou a questão. Não teve a pandemia? Não foi um mal que veio sobre a terra? O que é inteligência? É mesmo em meio à pandemia, você não se deixar levar por aquilo e sobressair sobre ela. O que é isso? Inteligência. Tem pessoa que quebrou, tem pessoa que faliu, tem pessoa que se perdeu, mas tem pessoa que se deu bem. O que é isso? Inteligência. Inteligência. Outro exemplo, agora eu vou dar um exemplo bíblico de inteligência. Isaac, lá na terra lá de Gerar, com Abimeleque, eles não colhiam, estava um tempo de seca, mas foi o tempo de maior prosperidade na vida de Isaac. O que é isso? Inteligência. E é Deus que dá isso para... Recebe inteligência aí já. Aleluia, põe a mão nessa cabeça que eu senti virtude descendo aqui. Coremachara Kassúria. Recebe a capacidade para compreender e resolver problemas, conflitos e adaptar-se a novas situações. Em 1 Reis 20, 26, a Bíblia diz que Ben-Hadad, um rei da Síria,
estava bebendo e se embriagando para tomar coragem para guerrear. Isso é covardia. Então as pessoas muitas vezes usam da bebida alcoólica para quê? Para tomar coragem. Eu trabalhei com uma pessoa assim, na época eu já era cristão, e eu trabalhei. Aquele moço não falava nada, não tinha boca para nada, mas como ele tomava, encharcava a cara, como diz o ditado, ele falava tudo e mais um pouco, ele tomava coragem. Então existem pessoas que são tão covardes que ele usa da bebida para tomar valentia, e na verdade é o maior covarde que tem. Veja só, agora dobra a sua atenção, por favor, Provérbios 31, 4 ao 7, olha o que ele diz aqui, ó. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Lemuel é um nome próprio que significa para Deus, guarde isso, ó, para Deus. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, que é alcoólica. Olha, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, aqui é do juízo, das leis corretas, e pervertam o juízo de todos os aflitos. A pessoa, quando é dominada pelo álcool, pela cachaça, ela perverte o juízo. Em vez de agir corretamente de acordo com a lei, ela perverte. Olha só, olha o que a Bíblia diz: dai bebida forte. Ele está sendo irônico aqui, tá? Dai bebida forte aos que perecem. A pessoa está perecendo, o que ela faz? Toma cachaça. E o vinho aos amargosos de espírito, ou seja, a pessoa está amargurada na vida. Aí o que ela faz para desafogar as amargas? Bebe. Olha só que coisa covarde, hein? Versículo 7, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Sabe o que ele está dizendo? Tem pessoa que bebe para esquecer da sua realidade e dos problemas que tem. Quer maior covardia do que essa? Isso é uma tremenda de uma covardia fazer isso. Agora escute só, nós somos chamados para estar sob o reino, sob o governo de Deus. E a nossa vida é para Deus. Olha, volta aí o versículo de número 4. Por isso que eu disse, Lemuel, para Deus. Não é próprio dos reis. Então nós somos chamados para reinar com Cristo, estar sob o governo de Deus. Lemuel, ou seja, para Deus. Para Deus. Então a nossa vida é direcionada para Deus. Cada passo que nós damos é para Deus. Aleluia, glória a Deus. Então escute isso aqui, o cristão não busca a falsa solução dos problemas com bebida alcoólica, e nem com drogas, se intoxicar com drogas, e nem ainda se dopar de remédios, porque tem gente que se intoxica com remédios, se dopa com remédios, para esquecer do problema, para ludibriar o problema psicológico, emocional que está vivendo. Mas o cristão, o servo de Deus, ele enfrenta a situação de cara limpa, mesmo sofrendo e angustiado, ele busca socorro na presença de Deus. É como Davi, quando estava com dificuldade, não tomou todas, não encheu a cara, não foi se afogar nas drogas, nem ficar tomando remédio, não, sabe o que ele fez? Eu olho para os montes, da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é meu socorro, bem presente na hora da angústia. Levante as mãos para o céu. Só quem busca socorro é em Deus aqui. Eu vou te dar alguns segundos para você adorar a Deus, enquanto o Espírito está me envolvendo para profetizar. O crente não se droga com remédios, o crente não se droga com entorpecentes, o crente não se embriaga com cachaça, o crente se enche da presença. Machaca, saia. Aleluia, senti uma glória aqui, hein? Você vai enfrentar esse problema de cara limpa. Você não vai se dopar de remédio. Você não vai se dopar com entorpecentes. Você não vai se embriagar. Vai resolver no joelho. Vai resolver na presença.
Aleluia. Então não embriaguei-vos com vinho em que há, aqui melhor traduzida, em vida desenfreada. A palavra grega aqui é sotia, que diz vida descontrolada, ações impensadas, desperdício, está ligado ao desperdício. Libertinagem, o que é libertinagem? É a pessoa que se entrega aos prazeres sexuais e em submissão, ele é insubmisso. Significa aqueles que destruíam a si mesmo por seu modo de vida. É uma vida caracterizada por descontrole, indisciplina e desperdício. Sabe onde nós podemos ver isso? Lá com o filho pródigo. Lucas 15, o versículo 13 e 30, fala que o filho pródigo viveu desenfreadamente, dissolutamente, que é a mesma coisa. E o texto diz que ele gastou o que tinha com as meretrizes e com a manguaça. Desperdiçou tudo que o pai deu para ele. Quanta gente tem desperdiçado a vida que o Pai Celestial tem dado, se embriagando com as coisas dessa vida, dessa terra. Agora pega isso aqui e não esquece mais. Aqui é forte, gente. 1 Pedro 4, 3 ao 5. Olha que eu vou ler os versículos 3 resumidamente, olha só. Porque é bastante que no tempo passado, da vida, no tempo passado, fizemos a vontade dos gentios. Aí o que ele diz, andando em, olha lá, bebedice, só que era essa palavra que é o que eu vou usar, andando em bebedice. Então isso aqui é coisa do velho homem. Quem que são os gentios? É a pessoa ímpia, mundana, que não teme a Deus. Então esse era o andar, esse era o viver no passado. Gostava das orgias, gostava das noitadas, gostava das prostituições, e alguns ainda melavam o pé, como diz aí o ditado, encharcava mesmo. Tomava todas e mais um pouco. Agora, veja só o versículo 4. Gente do céu, versículo 4. E acham, isso aqui era o trato passado, agora a nossa vida é outra. E acham estranho, aqui está dizendo, esses homens mundanos, olha para o cristão e fala, e acham estranho, não correrdes com eles, no mesmo desenfreamento. Aqui desenfreamento é a palavra que Paulo usa lá, tá certo? A sotia, que significa vida desenfreada. Lá traduzido como contenda não está bem traduzido, não. Então, no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Versículo 5, os quais hão de dar conta. Perceba, toda pessoa que vive uma vida desenfreada vai ter que dar conta dessa vida desenfreada. Vai ter que dar conta para quem? Para Deus. Vai ter que pagar tudo o que deve. Uma vida desenfreada é ter dívida com Deus. Vamos aqui aplicar a palavra. Então, a nossa vida passada era desenfreada, era entregue aos prazeres e ações impensadas, mas Cristo nos transformou. E eles, os mundanos, quando Cristo, os mundanos veem uma pessoa transformada, o que eles acham? Versículo 4, eles acham o quê? Só a primeira, acham estranho. A pessoa, você gostava de beber, fumava, você gostava do... Parou com tudo? Não parou com tudo, parou com aquilo que era nada. Para viver o que é tudo, na presença do Senhor Jesus. Pega isso aqui. Essa palavra estranha aí é xenidzo, que significa ficar chocado, causar espanto. Irmão, é isso que a vida cheia do Espírito Santo causa no mundo: impacto. É isso que a vida no Espírito causa para as pessoas, quando vê um cristão genuinamente transformado. Ele olha e fica o quê? Chocado. Ele olha e fala, não é possível, eu conheci a vida dessa pessoa. Ele era um falador da vida dos outros. Ele era um intrigueiro. Ele era um mal-humorado. Ele era um boca suja, olha como está diferente. A pessoa, não sabia nem se vestir, era sensual. Gostava de desfilar o seu corpo para provocar prazer nos outros. Agora olha como está comportado.
Irmãos, nós somos o povo que de Deus? Santo. Sabe o que significa santo? Santo você sabe que é separado. Separado do quê? Do comum da vida. Nós somos separados, diga, nós somos separados do comum da vida. Por que que nós não somos comum? Porque nós somos diferentes de todos os outros. Não entendi, nós falamos diferente do que os outros, nós nos vestimos diferente dos outros, nós nos comportamos diferente dos outros, nós negociamos diferente dos outros. Uma vez uma moça estava negociando, um tempo atrás, estava negociando com uma moça, ela falou, não, mas todo mundo faz isso e burla. Eu falei, todo mundo é todo mundo, eu não sou todo mundo. Aí, lá dentro do cartório onde eu estava, o que aconteceu? A mulher falou, você é diferente. Aleluia, o testemunho ficou, aleluia, aleluia. Deus nos chamou para causar impacto. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, eles acham estranho, não corredes com eles nessa vida desenfreada. Eles ficam impactados, eles ficam assim, sem fôlego, eles falam, como pode uma coisa dessa? Esse crente passando maior luta e servindo a Deus, não murmura, não deixa de ir para a igreja, está sempre adorando a Deus, sem impactar o mundo. Você pensa que esse mundo não está de olho em nós? Quando você está lá na tua empresa, no meio da tua casa, das pessoas que não é crente, eles estão só de olho em você. Cada passo que você está dando, ele está observando, é um testemunho que você está dando. Você é um pequeno Cristo na terra. Deus te chamou para impactar o mundo. Pega isso aqui, olha o que ele diz, a palavra corredes aí é sintrerro, que significa misturar-se com, concordar com, ou seja, a mesma mente, correr junto. O crente cheio do Espírito Santo não se mistura com o mundano, porque ele não tem parte com as trevas, não concorda com eles, porque não pensa do mesmo jeito, ele tem a mente de Cristo. Você não concorda com o mundano, o mundano fala, não, chuta o pau da barraca, mete o pé logo. O crente é diferente, ele busca a restauração, ele pensa diferente, e não corre junto, por quê? Porque não é seduzido pela isca de Satanás, da tentação, e não está correndo em vão sob o poder do pecado, porque, percebe isso aqui que eu falei, é o que o texto quer dizer, por isso que eu falei, imagine, o inimigo coloca lá, quando alguém vai caçar, vamos lá, alguém vai caçar um passarinho, tadinho do passarinho, mas vamos caçar o passarinho, ele coloca o que para o passarinho? Algo que ele gosta ou que não gosta? Que gosta muito. Então vai lá e coloca, mas só que naquela coisa que ele gosta muito, tem uma arapuca, uma armadilha. A hora que ele abocanhar, está preso. Então é isso que Satanás faz. Satanás sabe que o homem gosta. E aí ele coloca como isca. Aí os mundanos, o que eles fazem? Vivem abocanhando a isca de Satanás. Eles vivem correndo atrás da isca do inimigo. E por que eles não conseguem? Falam, nossa, eu queria parar de fazer isso. E por que não conseguem? Porque estão sob o poder do pecado. E estão correndo em vão. Mas o crente não corre junto com os mundanos. O crente não se mistura, o crente não pensa igual. E o crente não cai na isca do inimigo. Por quê? Porque ele é liberto pelo sangue de Jesus. O cristão é sábio porque está em Cristo, andando de mãos dadas com o Espírito Santo. Eu vou repetir isso. O cristão é sábio porque está em Cristo, andando de mãos dadas com o Espírito Santo. Pois Jesus, o amigo do crente, já pagou a sua conta. Diga bem forte com a mão direita levantada: Jesus já pagou a minha conta. Isso é amigo verdadeiro, pagou a minha conta. Eu e você tínhamos uma dívida impagável, mas Jesus pegou e falou,
você é meu amigo. E a maior prova, olha o que Jesus fala, isso que estou falando está escrito em João 15:13, que a maior prova da amizade de Cristo foi dar a sua própria vida. Ó, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Aleluia, você não sabia? Ou já sabia? Você é amigo de Jesus. E por que você é amigo de Jesus e não do mundo? Sabe por quê? Porque a amizade de Jesus é verdadeira. E ele deu prova de amizade verdadeira. O que é? Ele se entregou por você. E o mundo só te descabela, só te derruba, só te destrói. Mas Jesus não te edifica, te levanta. Glória a Deus. Então, a minha conta, a sua conta do pecado já foi paga. O nosso amigo tomou o nosso lugar. Agora, veja só. Para os mundanos, olha lá. Para aqueles que vivem uma vida desenfreada, verso 5, olha lá. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Deus vai julgar. Quando o Senhor voltar, os que estiver vivos, os que estiver mortos, todos serão julgados. Os que estiver mortos vão se levantar da tumba para ser julgado. Agora pega isso aqui, não esqueça nunca mais. Agora, o que tem uma vida desenfreada, como disse, vai ter que dar conta para Deus do seu viver desenfreado. Isto é, vai ter que pagar a totalidade da dívida do pecado. Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte. Toda pessoa que peca tem um salário. E qual é o salário do pecador? A morte, e não só física, a morte eterna. Ainda bem que o nosso amigo pagou a nossa conta, viu? Ainda bem que você tem um amigo para pagar essa conta, hein? Ele já pagou a conta, ó, daquilo que você já pecou, ó, aquilo no passado que você já pecou, o que porventura tenha pecado atualmente e ainda o que você possa pecar, já está tudo pago na presença. Arrependeu e deixou, alcançou misericórdia. Agora vamos aqui para o finale. Quando está gostoso assim, vocês falam já, né? Eu estou sentindo também isso. Graças a Deus. Então não embriagueis com vinho em que há contenda, vida desenfreada, melhor está dizendo. Mas, ó, esse enchei-vos aqui, eu vou já colocar, é melhor está dizendo assim, ó, sede cheios ou repletos com o Espírito. A palavra enchei-vos aí é pleró, grego, que significa fazer ficar cheio, preencher até o máximo, tornar pleno, encher totalmente, é completar. Ou seja, está todos os espaços preenchidos. Aleluia. Nesse texto, Paulo quer dizer, se esvaziem das coisas desta vida e seja totalmente cheio de Deus. Vou repetir, se esvaziem das coisas desta vida e seja totalmente cheio de Deus. Não seja controlado existem pessoas que estão controladas pelo desejo das coisas carnais, outros pelas riquezas do mundo, outros pelos prazeres da vida. Isso é embriaguez também, porque essas coisas estão controlando, ele é movido por isso, então isso é uma embriaguez. Quando a pessoa, vamos supor, ela se embriaga da ira, o que acontece com ela? Ela é controlada pela ira. A pessoa está lá, cheia de raiz de amargura, está cheio de raiz de amargura, embriagou com a raiz de amargura, ela vai destilar o seu veneno para onde ela for, porque está embriagada. Então Deus está dizendo, nada nessa vida pode te controlar, a não ser a presença do Espírito Santo. Pega essa e não esqueça mais, o que nos enche também nos controla. Vou repetir, aleluia, para dar chance da sua mente raciocinar. O que nos enche também nos controla. Ou seja, cada pensamento, cada sentimento e intenção do coração, cada vontade e cada atitude seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. Pegou isso aí? Então, cada pensamento, aleluia, cada sentimento, cada intenção do nosso coração, cada atitude, cada vontade seja controlada
dominada pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu estou sentindo Ele aqui, gente. Há uma presença forte do Espírito Santo. Aqui é um contraste. Assim como a bebida alcoólica tira a pessoa de si e domina ela, o Paulo está dizendo, então você não seja controlado por isso, mas seja controlado por uma pessoa. Agora pega isso aqui, gente do céu. Este verbo enchei-vos, que melhor traduzido de ser de cheios, no texto grego, escuta isso aqui, está no presente do imperativo passivo. Eu já vou explicar, não fica com receio não. E pode ser traduzido assim, ó, escuta isso aqui, essa colocação verbal aqui pode ser traduzida assim, ó, sede cheios continuamente com o Espírito. E assim pode ser traduzido. Não é simplesmente ser cheio do, aqui, por isso que eu disse, no grego, eu estou com o texto grego aqui, tá certo? E aqui é em pneumati, em é com, não é do. Porque uma coisa, perceba, uma coisa é você ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? É de algo que vem dele. Por exemplo, você pode ser cheio do poder do Espírito, é algo que vem dele. Por exemplo, você pode ter uma capacitação do Espírito, um dom do Espírito, mas você pode não estar cheio da presença dele. Há uma diferença. Então, o que o texto está dizendo não é você ser cheio do no sentido de que algo do Espírito. Aqui nesse texto, ele está dizendo que você seja cheio com, é a própria pessoa. Pelo amor de Deus. Aleluia. Pega isso aqui, Jesus amado. Podemos então concluir a partir disso que ser cheio do Espírito não é uma opção, é um dever, é um mandamento na vida cristã. Por quê? Porque esse verbo aqui, plerô, é um imperativo, e imperativo significa o quê? Exprime ordem, é uma ordem. A Bíblia não está dizendo, talvez você seja cheio, não, ele está dizendo, você tem que ser cheio, é um mandamento. Não é uma opção, a ordem é essa, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu só vou pedir só essa vez, mas dá uma olhada para o irmão e fala, seja cheio com o Espírito. Aleluia. 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 Quem é embriagado com outras coisas perde o controle, mas quem é cheio com o Espírito está no controle. Aleluia, quem é cheio de outras coisas é covarde e tolo, mas quem é cheio com o Espírito Santo tem coragem, tem ousadia. Glória a Deus. Deve ainda ser cheio do Espírito Santo, escute, além de esse verbo plero, ser, olha só isso aqui, além de ser um imperativo, ele é presente, ele está no presente. E o que significa? Que deve ser experimentado continuamente. É continuamente. O tempo presente no grego aqui indica uma ação contínua. Então ele está dizendo, você diariamente, você tem que ser envolvido pelo Espírito Santo. Diariamente você tem que viver essa renovação. Diariamente você tem que crescer espiritualmente. Diariamente você tem que avançar na presença de Deus. Não é uma vez cheio toda a vida, é ser cheio continuamente, é ser cheio todos os dias. Aleluia. Hoje Deus já está te renovando, te enchendo, mas amanhã tem mais para a tua vida. Aleluia. Quem quer adorar a Deus aqui? Só pela presença dele manifesta aqui nesta casa. Shabakala Súria, o teu coração é dele, a tua mente é dele, os teus pensamentos são dele, as tuas vontades são dele, as suas atitudes todas são feitas dele. Alabacaçaia, Shabakala Siaterca, Shabaracoperca saio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Deus vai tomar crente hoje aqui, mas vai encher até a tampa hoje. Aleluia. Glória a Deus. Oh meu Deus. Escute. Eu já falei, esse verbo enchei-vos, ou melhor traduzido, você que está anotando, coloque sede, porque é um imperativo, por isso que eu disse que é melhor traduzido. Você não é obrigado a saber de gramática, é bom que você soubesse, mas você não é obrigado. Obrigado é quem prega e tem que mastigar para você aí mesmo. Tá certo? Eu quero só que você pegue as aplicações. Se você gravar as aplicações é suficiente. Então esse verbo plerô aqui, está no grego, está no passivo do presente do imperativo. Então vamos lá, imperativo é uma ordem, por isso é um mandamento, você tem que ser cheio. Segundo, oh meu Deus, ele está no presente, então tem que ser o quê? É continuamente, só que ele é passivo. O que é passivo? Não é eu que vou lá e faço a ação. Passivo é, entendeu? Se fosse ativo, é eu que faria ação. Então está no passivo, não é eu que me enche do Espírito, é Deus que me enche do Espírito. Aleluia. Então pera lá. Então quando fala sede continuamente cheios com o Espírito Santo, poderia ser dito assim: deixa-se ser continuamente cheio do Espírito Santo por Deus. Deixa Deus te encher. Eu vou dizer de novo, deixa Deus te encher, porque Romanos 5,5 está escrito: a esperança não traz confusão, porquanto o Espírito Santo, aleluia, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo não é uma conquista nossa, o Espírito Santo é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus, e Ele dá graciosamente. Nesta noite tudo vai receber, não é simplesmente algo que é do Espírito, vai receber a própria presença. Alessa baixaia, que me rassuri candarabacas, chebe para candarabachanda calaçai. Aleluia, não haverá um espaço vazio na sua vida. Não haverá uma parte na sua vida que o Espírito Santo não tenha domínio. O Espírito Santo vai ter controle da tua alma, do teu corpo, do teu espírito, da tua mente, do teu coração, das tuas atitudes. Sede controlados pelo Espírito. Levante as duas mãos para o céu e deixa Deus te encher pela palavra agora. É só quem recebe de bom grado a palavra que vai ser cheio. Pastor, como é ser cheio? Não é você que se enche, é Deus que enche você. Pastor, como que é? Para quando que é para ser cheio? É para hoje, é para agora, é para já. Pastor, e o que mais? Esse é o mandamento: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do vinho, não. Seja cheio da cachaça, não. Seja cheio das drogas, não. Seja cheio do ódio, não. Seja cheio da carne, não. Seja cheio dos prazeres do mundo, não. Mas seja cheia da presença. Olha, vai tomar aqui. O Espírito Santo vai começar a tomar os crentes aqui. Tenha toda uma vida controlada. Aquilo que nos toma, aquilo que nos enche, nos controla. Era macia, quebra e fáscia. O enfoque do apóstolo neste versículo é ter a vida totalmente controlada pelo Espírito Santo. Agora escute isso aqui. Isso aqui para mim é uma posição pessoal minha. Para mim, a plenitude, porque plenitude é ser pleno, completo. E é o que a palavra pleró.
A plenitude do Espírito Santo, na minha concepção, envolve toda a sua obra. Eu vou falar aqui de 9 obras do Espírito Santo. Então, para mim, o que é ser cheio do Espírito? Aqui, o apóstolo Paulo, ele não está falando de ser cheio do Espírito, é falar em línguas e profetizar. Aqui nesse texto não é. Esse texto ele está falando de ter a vida controlada pelo Espírito Santo. Só que agora eu estou colocando uma aplicação nesse texto, porque, por exemplo, em Atos é falar em línguas e profetizar. Por isso que eu estou dizendo, nesse texto, aqui ele está dizendo que ser cheio do Espírito é ter a vida controlada. Volto a dizer pela importância, é ter os seus pensamentos controlados pelo Espírito. Aleluia. É ter os seus sentimentos e as intenções do coração controladas pelo Espírito. É ter as vontades controladas pelo Espírito Santo. É por isso que tem hora que você quer ir para um lado e ele fala, não, você vai permanecer onde eu te coloquei. Você está controlado pelo Espírito. E cada atitude, aquilo que você faz, é controlado pelo Espírito Santo. Então é isso que ele quer dizer. E isso aqui, esse controle do Espírito sobre a nossa vida, ele influencia no culto, influencia no nosso relacionamento conjugal, influencia no casamento, no relacionamento pais e filhos, patrão e empregado, que é a continuação do texto, e aí a gente vai trabalhar isso. A vida, aqui a chave desse texto é ser controlado pelo Espírito Santo. Por isso que esse versículo é um dos versículos principais dessa epístola. Aleluia. Oh, glória a Deus. E a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo venha nos dominar totalmente. Glória a Deus. Tem uma graça aqui, sabe? Vamos lá. Então, aqui para mim, esse estudo aqui, eu ia ficar umas 4, 5 semanas nele falando, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, eu vou encerrar só hoje mesmo. Porque esse enchei-vos do Espírito aqui, daria para ficar pelo menos umas 5 semanas nele, porque é muito conteúdo que tem. Mas eu vou encerrar hoje aqui fazendo um resumo, porque depois a gente vai trabalhar isso com mais calma, tá bom? Olha só que coisa interessante. Então, para mim, a plenitude do Espírito não é uma obra isolada do Espírito. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder evidenciado pelo falar em línguas. Então, ou só ter o controle do Espírito Santo, para mim, eu estou falando para mim, essa é uma posição pessoal minha. Você aí vai ouvir, aceite se quiser. Não é fora da Bíblia, estou dizendo, é uma posição minha dentro da palavra, tá bom? Então, para mim, o que é ter a plenitude do Espírito Santo? Conforme aqui já disse, envolve toda a obra do Espírito Santo. E quando começa a obra do Espírito Santo? Quando começa a obra do Espírito Santo? A plenitude começa, sabe do quê? Ouça o que o Espírito Santo diz. Começa pela sua sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo, que vem através da palavra. Hebreus 3:7, Apocalipse 2, ali quando fala das igrejas. E agora, a pessoa que ouve a voz do Espírito Santo, ela se quebranta, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Então, é o Espírito Santo. Vamos lá, eu ia falar 9, mas vou falar 10, que essa não estava aqui, eu coloquei agora. Segunda, obra do Espírito. O Espírito Santo, ser cheio da plenitude do Espírito Santo, começa pelo ouvir a voz dele e ser convencido por ele. Segundo, ser regenerado. A regeneração, o que é a regeneração? É o novo nascimento, que acontece na onde, no homem? No seu coração. Isso está escrito em Tito 3:5, que pela regeneração do Espírito, a lavagem do novo nascimento. Então ali há uma operação espiritual e nós passamos a nascer de novo. Outra obra do Espírito é o selo, é o penhor, que nós já vimos aqui no estudo dessa epístola, Efésios 1, 13 e 14. E o que é o selo, o penhor do Espírito? É que nos marca como propriedade de Deus. Deus, ele fez um depósito em nós, colocando em nós, dando-nos o seu Espírito, ortogando-nos o seu Espírito. Deus já nos está dando a garantia da nossa vida eterna. Nós recebemos a primeira parcela da nossa casa própria no céu. O Espírito Santo é a parcela de garantia. Aleluia. Então nós somos propriedade de Deus. Estamos selados. Aleluia. Somos um jardim reservado.
Ninguém pode botar o bedelho, não. Nenhum inimigo espiritual, você é um jardim selado para Deus. Quarta obra, habitação. O Espírito Santo também envolve a sua obra, habitação. O que é habitação? Habitação do Espírito, ou seja, o Senhor nos faz a sua casa, a sua morada, e está lá em João 14, 16 e 17, o Consolador nos fortalece para a santidade. Então, a habitação do Espírito Santo nos fortalece para a santidade. Amém, eu digo. Quinto, aqui o batismo do Espírito, o qual incorpora o crente no corpo de Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios 12, 13. Escute, eu não falei batismo do Espírito, ou com o Espírito. Eu estou falando batismo do Espírito. Qual que é a diferença? O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo pega o convertido, aquele que se rendeu a Cristo, que agora foi selado, nasceu de novo, é regenerado, tá certo? Agora tem um selo, a marca do Espírito. O Espírito Santo pega essa pessoa e coloca ele no corpo de Cristo, incorpora ele no corpo de Cristo, e aí ele vai desenvolver como membro do corpo. Agora você entendeu porque tem pessoas que nunca conseguem desenvolver nada na congregação que ele está? Não foi batizado ainda. Não faz parte do corpo, correndo sérios riscos. Então toda pessoa que não consegue desenvolver na congregação, ainda não foi batizada, precisa beber do Espírito. 1 Coríntios 12, 13, tá? Então, envolve isso também. Olha só, mais uma. A sexta, a unção do Espírito. Irmão, a unção do Espírito, qual que é a unção do Espírito? Quem lembra? A unção do ensino. Está escrito lá em 1 João 2, 20 e versículo 27. A Bíblia diz que esta é a unção do Espírito Santo, a unção do ensino. Deus nos unge com o seu Espírito, e o Espírito Santo nos unge com o seu ensino. Vou repetir. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus me ungiu. Então Deus me unge com o seu Espírito, mas o Espírito Santo me unge com o seu ensino. Toda pessoa que rejeita o ensino não é ungido. Não tem a unção do Espírito Santo. Agora, aquele que ama o estudo, tem a unção do Espírito Santo. Eu estou na Bíblia. Vamos lá, sétimo, né? Agora esse sim, é o batismo no ou com o Espírito, que é o revestimento de poder. Esse que está lá em Atos 1:8 e 2:4. A Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Atos 2, todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Esse aí é o revestimento de poder. Então, geralmente, por que eu estou dando toda essa aula aqui, falando, é claro que resumidamente, em toda a obra do Espírito? Porque as pessoas só se apegam no línguas e na profecia. E é o maior equívoco, é por isso que se gera uma igreja doentia e de pessoas sem vergonhas. Que só quer oba-oba e não quer vida transformada. Aí o que acontece? Ele vem e fala língua estranha aqui, sai lá fora, vive falando palavrão. Entendeu? Porque tem um dom de falar línguas, mas não teve a língua controlada pelo Espírito. Não vai falar nada? Eu vou desconfiar aí, hein? 8. Ainda a plenitude do Espírito está nas 7 facetas. Qual que são as 7 facetas do Espírito que trabalham na nossa conduta diária? Isaías 11, põe a mão na cabeça, 11:2, isso é forte. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conselho e o Espírito de temor do Senhor. Receba essa manifestação sétupla do Espírito Santo. Essa manifestação do Espírito trabalha no nosso quê? Na nossa conduta, no nosso comportamento com as pessoas, no diário, resolver as coisas, decidir situações, tá certo? Ser ali fortalecido. É isso que trabalha a 7. Está vendo? Para mim isso é plenitude. Não é só separar uma obra isolada do Espírito. Eu creio em toda a obra do Espírito Santo. Vamos lá, finalizando.
Nono, alalá, agora sim. A plenitude do Espírito também envolve os seus dons, que nos dá a capacidade para o serviço. E põe de novo aí, isso é profético, gente. Quais são os dons do Espírito? E o Espírito Santo deu para cada um para o que for útil. E a operação do Espírito, a manifestação do Espírito é os dons de curar, o dom da fé, o dom de operação de milagres, o dom da profecia, o dom da variedade de línguas, o dom da interpretação das línguas, o dom da palavra do conhecimento e da palavra da sabedoria e do discernimento do Espírito. Derrama mesmo. E encerrando, décimo, olha só. Isso é ter a plenitude do Espírito, para mim, é toda a sua obra, ser envolvido em toda a sua obra. E culminando, na onde? No fruto do Espírito, que trabalha em qual área da nossa vida? No nosso caráter, trabalha no nosso caráter, e nas vidas de santidade, mãozinha na cabeça, Shabakala súbria, e o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Receba toda essa manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Sharakala súbria de revassaio. Aleluia. Eu não quero simplesmente algo do Espírito, eu quero o Espírito por inteiro. Eu quero a presença do Espírito Santo por completo, toda a sua obra manifesta em minha vida. E eu encerro, ó, pra vocês verem aqui, ó, espremidinho, quase não deu para aí, ó, para escrever aqui a conclusão, ó, espremido, não tinha mais folha. Agora, vamos lá, concluo este sermão, aleluia, dizendo: Jesus é o exemplo máximo de vida cheia do Espírito Santo. Jesus, em sua condição humana, ele dependeu do Espírito, do começo ao fim. Vamos lá. Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Logo, todos têm que ser gerados pelo Espírito. Jesus, ele andava, a Bíblia Sagrada diz, e crescia em sabedoria e diante dos homens, em graça diante dos homens, diante de Deus. Ali sabedoria fala da plenitude, veja só. Jesus ainda foi batizado com o Espírito, recebendo poder. Aquele dia que ele ora, Lucas 3, 21, 22, o céu se abriu e o Espírito foi, e ele foi batizado. Ele foi revestido de poder. Saiu das águas do batismo, a primeira coisa que o Espírito fez, o texto diz, e o Espírito conduziu, e o Espírito guiou. Marcos diz que Jesus foi impelido pelo Espírito. Sabe o que é ser impelido? Ó, literalmente, é ser empurrado. É por isso que às vezes o crente pensa em parar e não consegue. Para de graça. E outra aplicação. Sabe por que tem crente que não consegue voltar para trás? Porque o Espírito Santo jogou ele tão longe. Não, também não dá assim. Eu vou dizer de novo. Sabe por que você não consegue olhar para trás? Porque já perdeu de vista o caminho para trás. O Espírito da chora. Aleluia, estou sentindo muita graça hoje aqui, hein? Não sei se eu vou aguentar quietinho até o final não, hein? Aleluia. Eu vou dizer de novo, olha só. O Espírito Santo, pegou Jesus e impeliu. Impeliu, eu já disse, é que balo lá, é pegar e lançar. É pegar e jogar. Aí o crente, aplicando para o crente, ele é jogado pelo Espírito com tanta força, que ele vai tão longe, que aí ele olha para trás e fala, perdi o caminho de voltar para trás. Oh meu Deus do céu, eu fui tão longe que perdi o caminho de voltar para trás. Porque eu estou na força do Espírito, eu estou no embalo do Espírito, eu estou na potência do Espírito. Meu Deus, dá um pulo dessa cadeira aí, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, vocês estão muito quietinhos ouvindo essa mensagem. Pelo amor de Deus. É estudo, mas nação pentecostal, hora essa. Estou achando que vocês estão muito quietos com essa mensagem. A mensagem está pedindo isso. Vamos lá. Aleluia. Aí Jesus agora, olha lá. O texto diz que ele sai do deserto, depois que foi conduzido, impelido pelo Espírito. Ele vai no culto, e ali você conhece a história. Foi dada a oportunidade para ele, e ele leu o texto da vida dele, e ele leu lá: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregar. Deus me ungiu para pregar. Deus me ungiu para pregar boas novas aos humildes, aos mansos. Enviou-me a curar os contritos de coração, e restaurar a visão dos cegos, e libertar os presos, e soltar aqueles que estão no cativeiro. Jesus, ele sai do deserto no poder do Espírito, vai e lê a palavra na unção do Espírito. Agora o texto diz em Mateus 12, 28, e ele falou: se eu estou expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, consequentemente é chegado a vocês o reino dos céus. Então Jesus falava pelo Espírito, era conduzido pelo Espírito, agia pelo Espírito, pensava pelo Espírito, era usado nos dons pelo Espírito Santo. Aleluia. E aí o texto diz, oh, que coisa linda, ele se entregou. Hebreus 9,14, ele se entrega à cruz pelo Espírito eterno. O crente, irmão, quando ele sofre, ele não pode ir sozinho. Ele tem que estar sob o controle do Espírito Santo. Levante a sua mão, que eu tenho uma palavra de consolo para o seu coração. Aleluia. Nesse sofrimento você não foi sozinho. Essa luta que você está passando, o Espírito Santo está te conduzindo, o Espírito Santo está te fortalecendo. Você não morre nesse deserto, Deus te dará vitória. Se creres, dá um grito de glória a Deus. Ele se entrega, vamos lá, agora eu vou encerrar. Ele se entrega à cruz pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele ressuscitou no poder de quem? Do Espírito Santo. Aí depois ele ficou 40 dias na terra, dando mandamentos por quem? Pelo Espírito Santo. Olha só, se o próprio Filho de Deus, o impecável, o santo e perfeito, necessitou da plenitude do Espírito Santo, esse é o modelo de vida cristão para nós. Esse mundo, a Babilônia, como está lá em Apocalipse 17, 1 e 2, fala, a Babilônia é um sistema mundano, ele quer nos embriagar com a sua prostituição, mas é por isso que o crente não se embriaga com esse mundo, com esse sistema corrompido, não fica na paura, na loucura de querer dinheiro, de querer riqueza. Não, o crente, isso para o crente, riqueza, dinheiro é consequência de uma vida com Deus, Deus que cuida dele, Deus que prospera ele, Deus que enriquece ele, Deus que abençoa ele, Deus que provê na vida dele. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Mas ele não vive em função disso. Ele está o quê? Aleluia, ele é gerado no Espírito, caminha no Espírito, vive no Espírito, prega no Espírito, anda no Espírito, fala no Espírito. Oh meu Deus do céu, a nossa vida é marcada pela presença. Pela presença, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem profetizando: a sua vida e a minha, olha aí, a sua vida e a minha vida vai ser como a do nosso Salvador. Vai começar e vai terminar de que jeito? Na presença do Espírito Santo. O paracalaxéria, o Espírito Santo não te perde de vista e não te larga nem por um segundo, nem por um milésimo. O Espírito Santo é na tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh Espírito Santo da verdade,
Oh, meu Deus. Quem tem coragem de agora no seu particular aí com Deus, aí começar a dizer: Deus, eu quero essa vida na plenitude. Quem tem coragem de começar a falar com Deus aí no seu particular, de coração aberto para Deus aí agora, e pedir: Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu não quero ser controlado por esse mundo. Eu não quero me embriagar com as coisas dessa terra. Começa a falar com Ele aí agora. Fala: eu quero a Ti. Eu quero ser cheio da Sua presença, Espírito. Eu não quero só o Teu poder. Eu não quero só os Seus dons. Eu quero Ti por inteiro. Eu Te quero. Eu Te desejo. Eu lhe amo. Me envolve. Me toma. Me enche. Oh, meu Deus. Você quer batizar com o Espírito Santo? Eu te convido a orar em outras línguas. Aleluia. E começar a sentir essa graça que envolve o teu ser. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse mundo não vai lhe devorar. Essas situações da vida não vai te intoxicar, porque você está sóbrio, você está lúcido. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, é o Espírito de poder, é o Espírito de amor, é o Espírito de equilíbrio. Amém. As palmas louvem ao Senhor.